Oi, tudo bem com você? Hoje estou aqui para falar de um assunto bem delicado, mas muito sofrido para muitas pessoas: depressão. Espera a vinheta e você vai ouvir em seguida o que eu tenho para dizer. Então, o assunto vai ser depressão. Aqui é Alice Damasceno, psicóloga, cuidando das suas emoções. E esse vídeo vai ser feito a pedido de uma seguidora chamada Regina. E é claro, para todos aqueles que têm interesse por esse tema. Então vamos lá, vou fazer uma definição rápida sobre isso, porque quando eu falo de depressão, eu acho que todo mundo tem uma ideia do que seja, mesmo que não tenha sido vítima, né, dessa doença. Então, por definição, é uma doença psiquiátrica que produz alteração do humor, causando tristeza profunda, com sentimentos de amargura, desesperança, baixa estima e distúrbio do sono, do apetite, etc. Na verdade, é um transtorno biopsicossocial. Então, isso de uma forma generalizada. Eu vou falar um pouquinho mais, né, destrinchando um pouco mais sobre esse assunto, e se você puder se identificar, ou então pensar em alguma pessoa que tem esses sintomas, né, você pode também ajudá-la enviando esse vídeo. E eu quero falar então do curso também, antes de entrar nesse assunto. O curso que está na Hotmart, Equilíbrio Emocional, Conquista a Qualidade de Vida. E esse curso, gente, vou explicar para vocês uma coisa. Eu dei esse nome porque não veio na minha cabeça uma outra possibilidade, mas na verdade ele é uma oportunidade de você poder conhecer algumas coisas, ter uma experiência, poder olhar para as circunstâncias, poder olhar para dentro de você mesma e encontrar novos olhares para as velhas questões que às vezes estão rolando dentro de você e você não entendeu ou estão te adoecendo. Então é mais do que uma informação acadêmica, ele é uma possibilidade de criar uma coisa nova dentro de você, novos caminhos, né, novas possibilidades de descoberta do autoconhecimento e conhecimento também de algumas questões que às vezes ficam, né, a gente fica envolvida e não entende muito bem, tá certo? Então é um convite muito especial e vai estar ali na descrição desse vídeo e também do e-book Vencendo a Ansiedade, que tem também toda a definição, tem vários tipos de ansiedade e formas de tratamento. Vai lá para conferir porque eu acho que vai valer a pena. Então voltando aqui para o nosso tema de hoje. Dentro da classificação, né, de depressão, nós temos alguns tipos de depressão que eu vou falar aqui rapidamente sobre eles, porque o assunto é muito extenso e eu escolhi algumas coisas que eu penso ser mais importantes para conhecimento, especialmente daqueles que não têm assim, muita sabedoria ou muito conhecimento sobre o assunto. Então existe uma depressão que chama exógena ou reativa. Como que ela desencadeia? Tem a questão de genéticas, né, hereditárias, situacionais, então tem várias coisas que vão contribuindo para a depressão acontecer, neurotransmissores, hormônios, mas é alguma coisa que aconteceu no ambiente, perda, ou morte, decepção, ou então falta de dinheiro, falta de emprego, alguma coisa, que a gente não pode determinar, a lista é infinita, mas que provocou na pessoa uma reação, uma tristeza, uma disfunção muito profunda, e isso pode redundar então numa depressão, né? Numa situação bastante estressante. E tem outro tipo de depressão que a gente chama de endógena ou constitucional. Essa vem realmente da constituição, independente das circunstâncias. Pode estar tudo ótimo, a pessoa pode ter uma questão financeira favorável, pode ter família, emprego, beleza, casa, carro, pode ter tudo de material que teoricamente não explicaria uma tristeza, mas ela sente uma tristeza. Então, esse caso é um caso mais assim complexo, porque quem está de fora vai julgar essa pessoa. Poxa, mas tem tudo? Como assim? Tem família, tem filho, tem isso, tem aquilo, e está triste, está deprimido? Como que é assim? E o que é pior, esse julgamento vai piorar o quadro, porque a pessoa vai se sentir culpada, porque ela tem tudo, ao mesmo tempo não tem nada. Ela tem tudo de material e dentro dela só tem um vazio, tem uma tristeza profunda, tem uma insatisfação, tem uma falta de motivação para as coisas, e isso cria um conflito muito grande, muito grande mesmo, né? Porque ela não é compreendida pela maioria das pessoas que ficam sem entender a situação e fazem nenhum julgamento. Bom, tem também uma depressão que vem da distimia. Essa depressão é um estado crônico de tristeza prolongada. Não chega a ser uma depressão assim daquelas que você fica na cama nem nada, mas é de uma tristeza contínua
né, de um pessimismo contínuo, uma tristeza que é permanente, pensamentos negativos, né? A pessoa tem alto senso, assim, um senso de autocrítica muito grande, critica todo mundo também, vê sempre as coisas negativas em todo mundo, então aquela coisa vai se arrastando. Tem também uma depressão que a gente chama de involutiva, que é mais frequente, ela é meio sazonal, porque ela acontece com mais frequência no climatério, menopausa na mulher e na andropausa do homem. Exatamente nessa meia-idade, onde os hormônios também estão se movimentando de uma maneira diferenciada e pode acontecer dentro dessas mudanças físicas, algumas mudanças que são emocionais, psicológicas, dentre elas pode ocorrer também uma depressão. E tem uma depressão que é típica da doença da bipolaridade, né, que tem aqueles dois polos, o polo da mania, né, da euforia, e o outro, que é o extremo, que é também da depressão, né, dentro dos três tipos, né, de bipolar que existe, que eu não vou entrar no mérito aqui nesse momento. Tem uma depressão pós-parto, que é a depressão depois daquele estresse, né, da gravidez, né, daquelas preocupações todas, do parto, e aí a mulher fica assim, sem ter nenhuma motivação, sem ter nenhuma vontade, né, de cuidar da criança, etc., que também tem suas implicações e precisa, né, de ser tratado. E tem agora o baby blues, que é uma nomenclatura nova, né, mas que diz respeito a uma tristeza, a um humor um pouco rebaixado, mas que não chega a ser uma depressão paralisante. É só alguma coisa assim mais leve. Ele difere da depressão puerperal, né, que antigamente chamava assim, exatamente porque a intensidade é diferente. E alguma coisa que dura menos tempo, é menos intensa e passa. É diferente da depressão pós-parto, que realmente pode ser mais profunda e mais prolongada também. Agora, com relação à intensidade, pode ser leve, moderada ou grave. A depressão leve é aquela que você sente um desconforto, mas apesar de esforço, você continua fazendo suas coisas de maneira assim, quase que normal. Você não deixa de fazer nada que tem que ser feito, mesmo que faça com menos motivação. A depressão moderada, a intensidade é um pouco maior. Algumas coisas você vai deixando de fazer, vai empurrando, vai adiando, faz só o que é necessário, mesmo assim com muito esforço, já pode começar a alterar a qualidade do sono, do apetite. Então, o desconforto e a tristeza passa a ser maior. E o estado grave, que é realmente mais paralisador, né? Paralisante, melhor dizendo, e aí você não tem motivação mesmo para nada, você não tem mais condição de fazer nada direito, o que faz é com muito sacrifício, e aquele desânimo, né? Toma conta da pessoa, né? Que começa também um descuido pessoal, uma sensação de desamparo, uma sensação de vazio muito grande. A pessoa normalmente fica mais isolada socialmente. Às vezes até precisa da companhia de alguém, mas a maioria do tempo quer ficar isolado, não quer saber de conversa, não quer saber de estar com ninguém, né? E sente assim, pessimismo, tudo acha que vai dar errado, tudo que você fala, faz assim, faz assado, não, vai dar tudo errado, a vida é uma porcaria, não vale nada. Então, ele vai assim, pensando nisso e vai investindo nessa ideia de que nada vale a pena e tal. Aí depende muito da pessoa, né? Mas quando chega nesse grau, né, mais avançado, realmente ele é mais sofrido e cria mais problemas, né? Vamos dizer assim. Agora eu quero fazer algumas considerações importantes. Tem um livro que chama A Depressão de Spurgeon, que foi escrito por Zach Eswine. É interessante porque nesse livro, né, o Zach fala de um pastor, né, descreve a depressão de um pastor que fazia muitos sermões em Londres, vivia na Inglaterra, e teve uma depressão. Então, por ser homem de fé, ele descreve no livro de uma maneira assim, muito interessante como que foi essa vivência, o conflito dele com a própria fé, os questionamentos. E mesmo em depressão, ele continuava falando de Deus, continuava, né, pregando, etc. Mas sofreu muito, porque as pessoas falavam assim, poxa, mas você é homem de Deus, está deprimido? Nossa, mas o que é isso e tal? Ele sofreu muito com esses julgamentos, com essas falas, né, de cobrança. E nesse livro ele descreve muito bem o sofrimento dele, né, e de como que foi atravessar, né, essa doença e como é que ele conseguiu se livrar dela, né, se tratar dela, né. E ele fala que a angústia pode sequestrar todas as vontades, até de fazer uma oração, né, e até de fazer todas as coisas. Então ele fala da importância da oração, a importância de não desistir,
né? Mas que se não houver uma contraforça, né? Uma vontade de se superar, fica mais difícil. Então é muito interessante esse livro, né? Para quem tiver interesse, pode adquirir. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, mas nessa pesquisa eu vi essa literatura e estou só compartilhando com vocês, né, a respeito. E ele fala que ele foi muito julgado e isso só piorou, né, a situação dele. Porque a angústia era muito grande e ele não tinha muita condição de resolver a situação por si só. Agora vamos aqui ao tratamento, né? Como cuidar? Tem várias formas de cuidar, né? A primeira é admitir que precisa de ajuda e perceber se alguém pode fazer alguma coisa por mim nesse momento e eu quero sair disso, né? Então a primeira coisa que precisa acontecer dentro da pessoa deprimida é essa condição. Depois, medicamentos, né, alopáticos, que depois de 10, 15 dias podem começar na ajuda dessa liberação de serotonina que é importante. Então acho que, né, vai no médico, vai fazer uma pesquisa, vai te orientar, vai te ajudar. E também alguns tratamentos que podem ser complementares, né, não são alopáticos, mas pode te ajudar bastante, que é o floral de Bach, a aromaterapia, a própria homeopatia, que são coadjuvantes, mas que podem também, né, ajudar nesse processo, porque são alternativas que vão direto na raiz do problema. É claro que uma psicoterapia também pode ser muito importante, você vai discutir aí com o profissional qual é a linha que é mais interessante, né, que vai te ajudar melhor. E entender essas coisas, entender a complexidade, né, compreender essa doença também é importante, né, quem está sofrendo, para saber o que é isso, de onde que sai, como é que eu vou fazer, o que eu posso fazer, né, acionar o recurso dentro de mim para poder superar. Eu quero falar um pouquinho também sobre o choro, porque na depressão, principalmente mais grave, o choro é muito evidente. E é claro que ele é necessário de acontecer porque ele alivia o estresse. Então, se tiver vontade de chorar, chora, depois para de chorar, torna a chorar de novo se for necessário, porque é uma forma de aliviar um pouco esse estresse. E quem está perto fica muito incomodado com o choro, e os familiares também sofrem junto com o deprimido, porque eles ficam cobrando, ficam dando sugestões, e a melhor forma de tratar é perguntar o que tu pode fazer, é estar junto se a pessoa assim precisar, né, e sentir que tem essa vontade, é oferecer ajuda de alguma forma, mas nunca julgar e nunca querer entender o que não sabe, mas vai compreender um pouco, né, você que é familiar, que é pai, mãe, irmão, cônjuge, vai procurar saber exatamente o que é uma depressão para você poder entender melhor sobre o assunto. Na internet tem muitas informações a respeito. Você vai procurar saber o que é para ver a melhor forma de ajudar a pessoa, porque essa tristeza parece que ela é assim, ela se propaga, né? E a pessoa que está perto fica doida para a pessoa parar de chorar, para poder ser animada de novo, poder voltar para a vida normal, e às vezes a pessoa não tem essa condição naquele momento. Então pergunta o que ela está precisando, como é que você pode ajudar, estimula a procurar uma ajuda, vai com ela no médico se for o caso, etc. Porque é uma doença como outra qualquer, apesar de ser extremamente sofrida, e a família pode ser uma boa colaboradora nesse processo. Então, agora algumas coisas que contribuem, né, para a depressão, que é noites mal dormidas, excesso de bebida, excesso de fumo, muito açúcar também, porque isso tudo altera o pH intestinal. E boa parte da serotonina que é liberada, que é um neurotransmissor, né, um hormônio que vai lidar com a melhora do humor, ela é produzida no intestino, que é considerado o segundo cérebro. Então, uma alimentação rica em verduras, em frutas, em legumes, né, em castanhas, nozes, né, esses grãos, vai te ajudar, a água também, inclusive, vai te ajudar a melhorar a condição saudável, né, do intestino. Essa serotonina vai poder ser liberada com mais frequência, da forma que é correta, né? Então, por isso que a alimentação também é importante, lembrando que essa conexão, né, do corpo, da mente e também até do espírito, é uma conexão que precisa ser saudável, porque é uma relação de interdependência. Nós não somos só espírito, não somos só corpo, nem somos só emoção, mas a interdependência dessas competências, né, podem nos trazer saúde, certo? E outra coisa também que eu tenho que falar antes de terminar esse vídeo é o movimento. Movimenta. Mesmo se você estiver na cama sem querer fazer nada, movimenta. Movimenta os braços, movimenta a perna. Se não tiver condição de fazer uma caminhada, vai até lá na cozinha e volta, dá uma volta depois em volta da casa, em volta do quarteirão, vai aumentando,
né, essa possibilidade de se movimentar, porque o movimento também libera serotonina, e ficar apático, quanto mais entregue você ficar, mais, né, mais difícil também vai ficando. Então essa movimentação ela é muito importante. Não reter mágoa, não reter rancor e nem raiva. Trata disso, se isso estiver te incomodando. Aliás, sempre incomoda, mas é uma coisa ruim. Trata essas coisas, libera tudo isso, porque isso também vai ajudar nesse processo, né? E liberar o perdão, né? É uma coisa às vezes difícil, complicada, mas é necessário para que você possa ter uma saúde emocional mais equilibrada e poder resolver as questões, né? Evitando a depressão e outros males, né? Então, isso eu creio, né, que seja muito importante. Então, se você gostou desse vídeo e acha que realmente ele é útil para você e para outras pessoas, faça a inscrição no canal, se você ainda não fez, dê o seu gostei, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, faça comentários. E eu quero lembrar de novo, né, do curso Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida, do e-book Vencendo a Ansiedade, que está aí o link na descrição, né, do vídeo, e também o link para o meu site, www.alicedamasceno.com. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.